Tantra não significa promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Existem muitas coisas. Se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. De repente você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Namastê. Você pode falar sobre mentalismo? O que é o mentalismo? Mentalista como... Oh, Mentalista, aquele filme. Como filme? Mentalismo, sim. Ok. Não vá pelo filme de Hollywood. Muitas coisas são exageradas por lá, mas a mente humana pode fazer coisas exteriormente? Claro. Claro que pode. Hoje, se eu disser essa palavra, eu tenho certeza de que haverá um monte de mal-entendido, porque isso vem de outro lugar. É isso que Tantra significa. Tantra não significa a promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Tecnologia significa, naquela época, quando não tínhamos nenhum instrumento externo de tecnologia, nós percebemos que o mais alto grau de tecnologia está aqui. E como exercitar isso? De muitas maneiras diferentes. Agora, se nós quisermos olhar do lado de fora da porta, nós precisamos de um periscópio. Agora, alguém encontrou uma maneira de olhar além, sem um periscópio, para usar a sua mente além do âmbito do seu corpo. Nesse momento, a mente está funcionando dentro do âmbito do seu corpo. Você quer usar ela lá? É possível fazer isso. Não é que não seja possível. É só que acredita-se em todos os tipos de coisas malucas e absurdas. Se você cortar essas coisas, de muitas maneiras, consciente ou inconscientemente, muitos de vocês estão usando isso. Você cria o que você quer no mundo quando você realmente quer. De certa forma, é simplesmente o seu foco que faz essas coisas acontecerem. Talvez não seja tão tangível como é no cinema, mas cada um de vocês até certo ponto está fazendo isso, não é? Com que eficácia você faz isso? Depende. Existem muitas coisas, se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. Eu não acreditaria em tais absurdos se alguém me contasse, por isso eu não vou contar a você, porque eu não quero que você acredite ou desacredite nessas coisas. Mas todos os dias as pessoas ao meu redor testemunham coisas que elas pensam ser nada menos do que um milagre, mas não há nenhum milagre. A vida é um grande milagre. Você faz parte dela ou está fora dela? Essa é uma grande pergunta. Não é um grande milagre que esse cara coma macarrão e fique assim? Não é um milagre, eu estou perguntando. É um milagre, não é? A questão é, você está conscientemente nela ou você está fora dela? Essa é a grande questão. Se você estiver nela, você... Veja, se você usar qualquer pensamento, isso é... Bem, ele estava perguntando como nós fazemos isso no início. Suponha que você gere um pensamento. Você já percebeu isso? Suponha que você gere um pensamento e então você investe sua emoção nesse pensamento. De repente esse pensamento acontece. Bum! Sim ou não? Nesse momento, eu gero um pensamento. Oh, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas agora eu invisto a minha emoção nesse pensamento. Agora, de repente, você não é apenas qualquer pessoa para mim, você é outra coisa para mim. É a realidade ou não? Simplesmente porque você investiu sua emoção em seu pensamento. Agora, há uma próxima coisa. Se você investir suas energias de vida nisso, conscientemente, de repente isso se tornará algo completamente diferente. De repente, você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Porque os milagres estão sempre acontecendo. Você coloca uma pequena semente, ela se torna uma árvore. Ele come um macarrão, ele se torna um homem. Estou dizendo que isso está acontecendo. Isso está sempre acontecendo, veja. Você coloca restos na raiz e ela se torna fragrância. Isso não são milagres e milagres por toda parte? A questão é apenas, você é conscientemente uma parte dessa criação milagrosa? Ou você está preso em sua própria lógica e fora desse milagre?
Essa é a grande diferença. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é, cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer, e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte, o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada, porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente, as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa.
Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas. Elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado. A maneira ideal de viver é, não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar assim. Se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo. Se eu apenas fechar os meus olhos, por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso
Tudo isso é uma boa ajuda, mas é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental. Isso é muito exaustivo. Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim, é apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro, eu sei disso. Eu estou dizendo, como uma medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma, nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo, sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar, faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Essas são as duas coisas que estão ficando completamente sem uso no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de um jeito, coisas mentais de outro jeito. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Isso significa que você está com problemas de saúde ou está caminhando para lá rapidamente, ambos físico e psicológico. Se isso é alcançado, você tem seres humanos relativamente completos, que vivem suas vidas plenamente. A palavra saúde vem da palavra raiz integral, que significa, se sentir saudável significa estar completo, uma sensação de integridade dentro de nós mesmos. Para que isso aconteça, nosso corpo deve estar vibrante, nossas energias físicas devem estar vibrantes, nossa mente deve estar alegre, a emoção deve estar exuberante. Só então você sente uma sensação de integridade.
Essencialmente, dentro do ser humano, existe uma certa cota de energia para a ação, uma certa cota de energia para o intelecto, uma certa cota de energia para a emoção. Dessa forma, existem várias cotas. Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída particularmente para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de 3 meses, a maioria das crianças, de 80 a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa, porque sem encontrar expressão para sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. Hoje isso tem sido assim. Nascer do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Pôr do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Sim. Então, perder a conexão com tudo o que apoia e administra nossa vida será um sério desafio no futuro. Mas isso é uma coisa que você pode fazer se tiver filhos. Férias significa não os leve a Mumbai, Bangalore, Dubai ou algum outro lugar. Simplesmente pegue eles, ande com eles pela floresta. Ou leve eles em um pequeno barco por lá. Ou o que for. Alguma exposição à natureza é necessária. Você verá como as crianças ficarão animadas e como ficarão envolvidas. Você precisa entender isso. Seu corpo, sua saúde fisiológica e psicológica pode ser muito facilmente gerenciada se você estiver em contato com os elementos da natureza, como a água, o solo, a luz e coisas assim. Quanto mais exposto você estiver, mais equilibrado você estará, tanto fisiológica quanto psicologicamente, o que deve acontecer com todo ser humano. Nesse país, nós fazemos assim com a comida. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de uma maneira, coisas mentais de outra maneira. Mas hoje nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água, consumo diário de abóbora d'água, e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo te mantém muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente. Você sabe que qualquer processo de limpeza que acontece no corpo, seja esvaziar seus intestinos, ou sua bexiga, ou expirar, ou suar, todas essas são maneiras diferentes pelas quais o corpo está tentando se limpar. Em todas essas coisas, corpos diferentes têm níveis diferentes de eficiência. Se você está com boa saúde, se você está com a saúde muito boa e se está comendo o tipo certo de comida, quando você esvaziar seus intestinos, nada, nenhuma partícula deve permanecer em seu cólon, tudo deve ter saído. No yoga, isso é muito importante, que seu cólon esteja limpo. Caso contrário, ele entra na sua cabeça. Sério, seu cólon não estar limpo e distúrbios psicológicos estão diretamente conectados.
Na compreensão iógica da vida, depois de acordar, em 20 minutos, naturalmente, se os intestinos não se esvaziarem completamente, isso significa que você está mal de saúde ou está caminhando para isso rapidamente, tanto física como psicologicamente. Pode ser qualquer um dos dois, dependendo do que for mais fraco em você, aquilo vai se quebrar primeiro. A primeira coisa, se você for a um médico ayurvédico, seja qual for o seu problema, a primeira coisa será te purgar, porque manter o cólon limpo é muito importante. Existem apenas 4 coisas com você agora que você pode fazer uso: seu corpo, sua mente, sua emoção e sua energia. Se você administrar bem essas 4 coisas, elas produzirão um certo nível de vida para você. Se você tem um corpo saudável, você vive de um jeito. Se você tem uma mente muito estável e precisa, você vive de outro jeito. Se você tem emoções estáveis e exuberantes, você vive de outro jeito. Se você tem uma sensação de energia muito efervescente, que também é equilibrada ao mesmo tempo, você vive de outro jeito. Agora, para a maioria dos seres humanos que estão em vários níveis de atividade em suas vidas, eles precisam de todas essas 4 coisas para estarem razoavelmente em boa forma. Portanto, a engenharia interior está tentando atender a isso, em como trazer o ser humano a uma saúde física, paz e alegria mental, estabilidade emocional, exuberância e energia altamente efervescente e equilíbrio dentro de si mesmos. Se isso for alcançado, você terá seres humanos razoavelmente completos que vivem suas vidas plenamente, 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 plenamente. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta? Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso. É por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo. Elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então,
Se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela notou: mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou? Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar, e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem Ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação. De suas várias formas, Kala ou Mahakala é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o destruidor do tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas um movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo. Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em Mukti, ou em libertação absoluta. Então, aqueles que aspiram por Mukti, aqueles que buscam libertação absoluta,
Para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva. E Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse, isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivani, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivani, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivani. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse, você deu a esse Shukracharya esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse, não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios, e foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito, e ele pensou, é apenas Mahakala quem pode fazer isso, que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika, e o mantra Sanjivani tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente.